Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um episódio do livro A Caminho da Luz, tá? Hoje nós continuaremos no capítulo 7, que estamos vendo sobre a questão do judaísmo, tá? E do povo de Israel. E eu espero muito, muito, muito que vocês gostem. Então já peguem um caderninho ou o próprio celular para fazer anotação, deixa seu like, seu comentário e vamos pro vídeo. O texto que nós vamos ver hoje, pessoal, é a escolha de Israel, tá? Então ele começa falando o seguinte: no reino de Israel, várias tribos e enviados de Deus surgiram, sempre com mensagens proféticas sobre aquele que viria ao mundo e seria conhecido como o Cordeiro de Deus. As profecias se renovavam em cada século e os templos aguardavam a vinda do Salvador. Os da lei, no templo de Jerusalém, discutiam respeitosamente sobre o Messias, esperando que ele chegasse de forma grandiosa, proclamando a superioridade de Israel e realizando milagres. Então, muito antes de Jesus vir, muitos espíritos já vieram trazendo essas mensagens que viria o Messias, que viria um ser que seria o Cordeiro de Deus, né? Para trazer os ensinamentos, para trazer as questões. E não foi só em Israel. Aqui a gente tá focando mais na questão de Israel, mas no mundo todo, tá, gente? Inclusive eu vi um vídeo não faz muito tempo, que, se não me engano, na China, foi falado sobre um homem que viria, foi um pouquinho antes de Jesus vir, também nessa mesma dinâmica. Então, assim, no mundo todo, gente, teve a palavra que Jesus viria, tá? Porque já era algo que ele planejava, né? A gente vê no começo do livro que ele se planeja já para vir. E os espíritos que começam a reencarnar aqui na Terra sabem disso. Então vieram esses espíritos justamente passando essa mensagem. Só que a questão é que o povo, né, de Israel ali achava que Jesus ia chegar de forma grandiosa, proclamando a superioridade, que é completamente o contrário do que ele prega, né? Porque ele prega o amor, a caridade, a fraternidade, a questão de nós não sermos melhores uns do que os outros, somos todos iguais perante Deus. E essa questão de superioridade vem do orgulho, do ego. Eu sou superior a você porque eu possuo algo que eu julgo que você não possui. Ego, puro ego, tá? E ego e orgulho e egoísmo andam contrário, tá? Contra o amor, caridade, fraternidade, humildade. E aí ele fala o seguinte aqui, ó. Refletindo sobre isso, surge a pergunta: por que Jesus escolheu a linhagem de Davi para ensinar a humanidade? A resposta é lógica. Israel, sendo o povo mais crente, também era o mais necessitado, por causa de sua vaidade e exclusivismo. Olha só que interessante. Como haviam recebido muito em termos de fé, era justo que também fossem desafiados a crescer em humildade e amor. Gente, é perfeito. Jesus não erra. Então, até as questões, até hoje, todas as questões que ocorrem no nosso planeta, que ocorrem com nós, nossa vida pessoal ou com as pessoas ao nosso redor, tem propósito, tem porque Jesus não erra. Um universo criado por Deus não tem erros, só tem desafios, obstáculos, mas não é erros, entende? Não existe erros no mundo criado por Deus. Então, por que Jesus escolheu a linhagem de Davi? Por que Jesus escolheu o povo de Israel? E não os egípcios? E não os indianos? Por quê? E a resposta é muito simples e lógica, tá? Israel tinha o povo mais crente mesmo, o povo com mais fé. Era o que acreditava no Deus único. Eram os que tinham, de fato, uma fé muito forte, muito poderosa. E isso é muito bom. Mas fé com orgulho, egoísmo, ganância, esses sentimentos, sabe? A fé é ótima, mas esses sentimentos precisam ser trabalhados. Então ele veio para balancear, ou seja, era bom porque o povo de Israel, né, tinha muita fé, mas essa questão do exclusivismo e da vaidade, do orgulho, tinha que ser trabalhada. Então foi assim, eu venho no povo de vocês, né, mas vocês vão ter que trabalhar isso. Porque se não, vocês estão acompanhando os estudos desde o começo, vocês já perceberam que o povo de Israel era o povo mais fechado. Eles só ficavam entre eles. Eles não davam abertura para nenhum outro povo, para nenhum outro tipo de pessoa, tipo de outra raça. Eles não davam abertura. Diferente dos arianos, que foram os mais abertos, tá? Dos indianos também, que tinha ali uma certa abertura, e dos egípcios. O povo de Israel não abriria nada. Eles eram extremamente fechados, principalmente só eles ali, sabe?
E isso vinha muito do orgulho, muito da vaidade, sabe? Então, como eles tinham muita fé, eles também tinham que ser desafiados na humildade e amor. Agora aqui no segundo texto, pessoal, a incompreensão do judaísmo. Quando Jesus chegou ao mundo, o povo judeu não o entendeu. Muitos não entendem até hoje, né? Os sacerdotes esperavam que o Redentor chegasse de forma grandiosa, vindo em um carro de glória, acompanhado por anjos para humilhar os reis e dar a Israel o controle sobre todos os povos. Mas é muito bom a gente lembrar que Jesus não trabalha dessas formas. Jesus quer que tenhamos méritos, que nós busquemos a nossa redenção. Se Jesus viesse dessa forma grandiosa, rico, como um rei poderoso e libertasse Israel, isso não iria ajudar eles naquele momento. Tudo bem que eles iam resolver a questão do trabalho, de tudo que eles sofriam, mas e as questões morais? As questões morais, eles iam... eu tenho certeza absoluta que eles iriam se tornar ainda mais vaidosos. Jesus veio por nossa causa, então somos exclusivos mesmos. Somos únicos, somos especiais. E todos nós somos especiais, mas esses especiais que eles dizem é aquele especial de se sentir superior às outras raças. E isso Jesus abomina. Todos nós somos iguais, ok? E aí ele não veio dessa forma grandiosa, que era a forma que todo mundo esperava, né? Fala que achavam que ele faria grandes milagres e superaria o poder dos Césares, tá? Que eram a figura mais poderosa da época. No entanto, Jesus nasceu uma manjedoura, filho de um carpinteiro, e em sua missão de amor e humildade, protegeu prostitutas, andou com os pobres e humilhados e fez pescadores simples seus apóstolos. Então, olha só que incrível, gente. Olha só que magnífico isso. Isso é lindo, porque a gente vê realmente, Jesus não só ensina, ele vive aquilo. E é uma coisa que eu repito pra mim e eu passo aqui pra vocês e que a gente possa repetir pra nós mesmos todos os dias não é só estudar espiritismo, não é só estudar os evangelhos, é ser, é viver aquilo. É diariamente você lutar contra o seu orgulho, pisar no seu ego, sabe? Jesus não tinha esse ego ferido, esse orgulho de, eu não vou andar com prostitutas, porque elas são, né? Vamos pensar que as prostitutas, os pobres, né, os rejeitados, eram a escória da sociedade na época. E Jesus não tinha nenhum problema com isso, ele não estava nem aí. Porque ele sabia que aqueles eram os mais necessitados. E não quer dizer que seja certo, né? Muita gente, isso é uma coisa que eu preciso falar aqui. Muitas pessoas usam essa questão de Jesus ter andado com prostitutas para afirmar, não tem problema ser prostituta, não tem problema fazer coisa errada, porque Jesus está andando comigo. Sim, Jesus está andando com você, mas ele nunca falou que era certo você ser prostituta ou você fazer coisas erradas. Ele nunca disse que era certo. Ok? Inclusive, pelo contrário, ele fala os mais pobres de espíritos, né? Os piores que estão nessa situação de pobres de espíritos que precisam de atenção. Por isso eu estou com eles. Entendeu? Uma pessoa que já tem um conhecimento bom, moral, intelectual, precisa sim de Jesus, mas não tanto como, por exemplo, uma prostituta que está pecando, que está perdida espiritualmente, emocionalmente, mentalmente e sexualmente, completamente perdida, entende? Então é nesse sentido. Não quer dizer porque ele andou com esse tipo de povo que deixou de ser pecado ser essas pessoas. Continua sendo um pecado. E você vai pagar por isso se você agir dessa forma, tá? Então é interessante a gente levar para esse lado, né? Porque tem muitas pessoas que, sem uma interpretação básica, usam essa questão de Jesus ter andado com prostitutas para falar, eu posso fazer coisa errada porque Jesus era de boa com isso. Não é bem assim, tá bom? Ele não pregava em templos, mas ao longo do Tiberíades ensinando fraternidade e amor. O judaísmo, tomado pelo orgulho, não compreendeu sua missão. Mais uma vez o orgulho, né, fazendo o papel dele ali de ser chato, né? Mas com fé sincera, Israel não entendeu que a salvação começa dentro de cada um. Por si, cumprindo suas profecias, levaram Jesus à cruz. Pessoal, todos os textos desse livro são maravilhosos, mas esse eu acho assim um dos melhores, tá? Porque fala de Jesus, fala da história de Jesus, fala dos exemplos que Jesus deu, fala da vivência de Jesus. E eu, sendo uma pessoa encantada por Jesus, amo esse texto, tá? E ele explica muitas coisas, tá? A salvação começa dentro de cada um. Não adiantaria Jesus vir como rei, como, né? O mais poderoso de todos, não.
porque isso não ia fazer as pessoas mudarem o interior delas. Entende? Ia fazer elas serem ainda mais vaidosas. A questão é que Jesus quer que nós mesmos encontrem o caminho da redenção. Ele vai ajudar e muito, ele ajuda 24 horas, tá? Gente, ele ajuda 24 horas. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, para nós termos méritos. Porque ele é tão bom, que ele não quer fazer por nós, ele quer que nós tenhamos méritos. Entende? Isso é incrível, isso é maravilhoso, tá? E aí, só pra finalizar, que essa é a parte triste do texto, né? Que fala, mesmo assim, levaram Jesus à cruz. Porque não compreenderam, não entenderam, né? Mas ele fez o que tinha que fazer e ele sabia que isso iria acontecer. Mas é muito triste, né, gente? É muito triste. Eu lembro uma vez que eu nunca tinha lido a Bíblia, assim, nunca tinha pegado pra ler mesmo a Bíblia, né? E eu abri uma parte aleatória da Bíblia, abri assim aleatoriamente, e saiu, foi bem no início que eu tava no Espiritismo, tá, gente? Bem no início mesmo, fazia um mês que eu tinha conhecido o Espiritismo. E aí saiu a crucificação de Jesus. E eu li, né, na Bíblia, assim, lendo através da... Porque é óbvio que a gente sabe, né, o que aconteceu com Jesus, mas quando você lê aquilo escrito de forma detalhada, dando detalhes e tudo mais, eu fiquei arrasada. Eu não lembro se eu cheguei a chorar, mas eu fiquei arrasada. Eu li aquilo, eu fiquei indignada. E aí depois, quando eu escutei também Há 2000 anos, tá? Que é um livro de Chico Xavier, tem a radionovela aqui no YouTube. Só vocês digitarem que vocês encontram, tá? Radionovela Espírita há 2000 anos. Maravilhoso. Que também conta essa parte da crucificação de Jesus. É assim, de cortar o coração. Mas é isso, né, pessoal? Que nós possamos aprender com o nosso mestre. Esse foi o vídeo de hoje. Até semana que vem. Tchau!